Pronto, povo lindo, vamos lá, certo? Na última aula de química, a gente viu introdução à química orgânica, não foi? Mais especificamente, aqueles caras que eram responsáveis, né, pela construção da química. Então, a gente viu Bergman, a gente viu também um pouco de Lavoisier, as contribuições dele. A gente também viu aquele cara Berzelius, que é o sueco, e a gente também viu aquele Friedrich, né? E ainda vimos, claro, depois a importância de Kekulé, né? De Kekulé para a química, né? Com seus postulados. Aí nós vimos também a questão da hibridação, vimos a relação dessa hibridação com as geometrias, né? Porque isso, inclusive, gente, é importante, tá? Tem que lembrar da hibridação e da geometria, a relação que elas têm. Beleza? Aí nós vimos também as representações das cadeias, porque lembra, nós temos como representar uma cadeia pela estrutura de Kekulé, que é a estrutura bonitinha, né, Amanda, aquela que aparece em todos os carbonos, todos os hidrogênios, as ligações simples, as ligações duplas, as triplas, vão aparecer também as ramificações que a gente vai aprender futuramente. Aí nós vimos também a condensada, que é aquela que o Enem tende a cobrar bastante, né, que inclusive nós temos alguns elementos, né, que nós chamamos de elementos organógenos, que são aqueles que aparecem bastante nas funções orgânicas, que é o famoso CHOMPS. Todo mundo lembra? CHOMPS? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Né? A gente viu que eles podem aparecer, esses caras, e vimos uma das coisas mais importantes, que é o número de ligações que eles fazem. Aí eu preciso lembrar disso, tá? Tem que treinar bastante. Nós vimos também a representação molecular, que eu já falei para vocês 1 bilhão de vezes, que no início, agora mesmo, não é 100% importante, porque nós não estamos em físico-química. Mas nessa área de físico-química, que é a estequiometria, por exemplo, termoquímica, aí sim ela vai ser muito importante. A molecular, que é aquela, por exemplo, a molécula de água, H2O. Eu só apresento quais são os átomos e o respectivo número de átomos que nós temos. E aí nós vimos também a estrutura de linhas, né, que eu também falei para vocês, que depois da condensada é a que mais vai ser cobrada pelo Enem. E aí cada pontinha, presta atenção, gente, aqui, ó, cada pontinha a gente vai ter a presença de carbonos. E aí tem, inclusive, que lembrar quantas ligações o carbono faz. Quantas ligações ele faz? Quem lembra? 4. Quatro, muito bem, perfeito, gente. Tá certo? Então, por exemplo, aqui nesse cara, a gente ainda teria ele fazendo 3 ligações com oxigênio, com hidrogênios. Aqui ela ainda teria, nós teríamos mais 2 ligações, também com hidrogênio, que é para completar o octeto, né? Esse cara aqui nós também teríamos mais 2 ligações, esse aqui mais 2 ligações, e esse último aqui, gente, com mais 3 ligações, tá certo? Porque a gente pode representar o de linhas assim. Aí eu falei para vocês que essas estruturas que são mais condensadas, essas que não são tão evidentes, elas são as mais cobradas pelo Enem, tá? E aí nós aprendemos também a pegar condensado e transformar na estrutura de Kekulé. Eu não vou repetir hoje, gente, porque já tem lá naquela outra aula muito bem explicadinha, que inclusive eu fui reassistir depois, eu vi que estava bem ok, assim, dá para entender de boa. Quem quiser, inclusive, reassiste lá, beleza? E aí consegue. Aí hoje a gente entra de fato, gente, para essa parte da introdução do que a gente conhece por química orgânica. Beleza, Milk? Que vai ser a gente falando da classificação das cadeias carbônicas. Ó, classificação das cadeias carbônicas, das cadeias carbônicas. Eita, gente, inclusive depois eu quero que vocês me digam, tá? Se vocês preferem que eu continue as aulas assim na lousa, né? Ou se vocês preferem que eu volte a ministrar no quadro negro, certo? Depois eu vou apresentar vou botar
uma enquetezinha lá para vocês votarem, tá? Para vocês me dizerem o que é que vocês querem. Porque eu tinha vindo para a lousa pela questão da praticidade, mas como a gente acabou mudando um pouquinho os horários, aí dá tempo, se precisar, de eu montar alguma estrutura ali para poder ministrar no quadro negro, tá certo? Mas vamos continuar hoje na lousa, e se vocês quiserem, na próxima a gente vai para o quadro negro. Mas vamos lá, voltando aqui, gente. Classificação das cadeias carbônicas. Gente, quais são os dois elementos, ou melhor, qual é o elemento, os dois não, qual é o elemento que vai caracterizar e vai me dizer de cara que aquela cadeia ela é carbônica? O carbono. Muito bem, a presença do carbono, perfeito, até porque a química orgânica é a química do carbono. Aí vamos lá, gente. Uma cadeia, ela vai poder ser classificada da seguinte forma, vejam só, vou botar aqui, ó, uma cadeia carbônica, ela pode ser, gente, considerada, ela pode ser classificada como sendo uma cadeia aberta, ela pode ser uma cadeia fechada, e ela pode ter os dois tipos ao mesmo tempo. Adivinha qual é o nome que eu vou dar quando ela tem as duas ao mesmo tempo? Aberta, fechada? Quem lembra do ano passado? Que era o aluno do ano passado? Alguém lembra? Porque isso aqui a gente já viu bem no finalzinho, né? Mas, ó, deixa eu adiantar. Ela pode ser, gente, aberta, fechada, mas ela também pode ser mista, tá? E aí, mista é quando ela tiver as duas formas ao mesmo tempo, aberta e fechada. Que, inclusive, Amanda, vocês vão perceber que no real mesmo, no contexto do Enem, é o tipo mais cobrado, tá? A classificação mais cobrada é a mista. Todo mundo junto. Eles amam apresentar assim. Beleza? E aí vamos lá, gente. Tomar cuidado porque vocês estão vendo aqui esse cara, essa classificação que eu botei como sendo a classificação fechada? Tem que tomar muito cuidado, porque essa classificação fechada, ela ainda tem uma subdivisão, uma subclassificação, certo? Essa criaturinha fechada, ela ainda pode ser considerada alicíclica, ó, alicíclica, e pode ser ainda considerada, classificada como sendo aromática. E aí são classificações, são subclassificações distintas, tá? Aromáticas, certo? Então, ó, a fechada, ela ainda pode ser considerada alicíclica e aromática. Milk e galera que tá aqui, todo mundo, Miguel, cuidado, a alicíclica é diferente de acíclica. Cuidado para não confundir, certo? A cíclica, lembra, o A é prefixo de negação. Então, significa que não é cíclica. Se ela não é cíclica, consequentemente, ela é aberta. Então, se liga. Acíclica é sinônimo para aberta. O sinônimo para fechada é alicíclica. Beleza? Aí, gente, olha só, alicíclica vão ser aquelas cadeias que vão ser fechadas, mas não serão aromáticas. E a gente vai entender já já o que é que vai classificar, o que é que vai determinar uma cadeia se é aromática ou não. Todo mundo entendeu? Sim ou não? Diz aí. Sim. Sim? Tô falando muito rápido, a velocidade tá ok? Me digam aí. Tá ok. Tá, né? Muito bem, ó. Fechada, vou até botar aqui, ó. Fechada, mas não aromática. Para todo mundo lembrar. Tranquilo, então está todo mundo entendendo? Beleza. Agora a gente vai partir, de fato, para o estudo das diversas classificações. Vamos começar para não confundir, porque eu não gosto de trabalhar tudo junto. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu gosto de quebrar. Ou seja, estuda primeiro as abertas, depois as fechadas. Ah, professor, mas eu vi no meu livro, eu vi no meu curso que eu faço em tal lugar, que as abertas e as fechadas vão ter classificações iguais. Vão. Beleza, mas eu gosto até pelos exemplos, tá? Para não confundir. Então, primeiro, vocês vão colocar no resumo de vocês aí, que a gente vai classificar as abertas. E aí, essas abertas, o primeiro tipo de classificação é quanto ao tipo de ligação entre carbonos. Então, ó, vou até botar assim, ó, quanto ao tipo de ligação entre carbonos. Gente, as ligações entre carbonos, quais são? Quem lembra? Um carbono pode se ligar ao outro por meio de uma ligação do tipo SP3, Simples. SP2. simples. Qual é a outra? Dupla ou Dupla. tripla? Muito bem, perfeito. Simples, dupla ou tripla.
Se liguem, se você tiver apenas ligações simples, você vai dizer que aquela cadeia, ela é saturada. Ó, ela é saturada. Beleza? Saturação. Agora, se você tiver ligações ou duplas ou triplas, ou seja, presença de elétrons π ou de ligações do tipo π, você vai dizer que aquilo ali é uma insaturada, é uma insaturação. Insaturada. Todo mundo entendeu? Sim ou não? Diz Sim. aí? Sim, né? Massa, né? Então, ó, quanto ao tipo de ligação saturada e insaturada. Inclusive, para quem precisa de muito exemplo para visualizar, olha só, um exemplo de cadeia aberta seria essa daqui, gente. Ó, tá? Ó, isso aqui seria tecnicamente uma cadeia aberta, certo? Deixa eu até botar mais para cá, ó. Vou nem botar isso aqui não para não confundir, mas ó, isso aqui seria uma cadeia aberta, tá? Já uma cadeia fechada eu faço depois, quando a gente for apresentar, certo? Então, deixa eu botar aqui alguns exemplos. Ó, se eu botasse isso daqui, ó. Primeira coisa, que tipo de estrutura foi essa que o prof representou aqui? Linha. Muito bem, de linha. Gil, isso aqui seria uma... Qual seria a classificação quanto ao tipo de ligação entre os carbonos para essa bichinha? Saturada. Muito bem. Agora, se eu botasse esse outro exemplo aqui, ó, qual seria a classificação? Insaturada. Muito bem saturada, perfeito. Inclusive, gente, em termos metabólicos, essa daqui seria melhor metabolizada pelo nosso corpo, porque ela teria a presença de uma ligação do tipo π. Aí lembra lá o que foi que a gente falou sobre as forças das ligações. Quais são as ligações mais fortes? São as sigmas ou as ligações π? São as pi, né? Não, as mais fortes. As sigmas. Muito bem. Tá Verdade, vendo? lembrei. As ligações sigma são as mais fortes. Então, metabolicamente falando, esse segundo cara ele seria melhor digerido, mais facilmente digerido pelo nosso corpo. Por isso que os nutricionistas falam pra gente, né? Consumam gorduras insaturadas, porque essas insaturações são mais fáceis para o nosso corpo quebrar. Agora, venham cá, se eu tivesse uma coisa mais ou menos assim, ó, se eu tivesse isso daqui, qual seria a classificação dessa criatura quanto ao tipo de ligação? Saturada. Muito bem, perfeito. Porque eu vou precisar olhar a saturação em relação às ligações entre os átomos de carbono. Ah, prof, mas eu vi aqui, olha, que eu tenho uma ligação dupla. É, mas essa ligação dupla, cuidado, Miguel, ela não é feita entre carbonos, é feita entre um carbono e um oxigênio. E isso pouco me importa, não vai classificar. Passando adiante, então, para a gente ver o segundo, que agora, gente, é quanto à disposição do carbono. Quanto à disposição. Meu Deus, que horrível a letra. Quanto à disposição do carbono. Gente, esse carbono ele pode ser disposto de forma normal, é o que nós iremos chamar de cadeia normal, e pode ser também disposto de forma ramificada, que aqui, inclusive, é o cão dos alunos ali que estão estudando para o Enem, né? Dos estudantes, que é quando a gente vai trabalhar a cadeia ramificada. Mas vocês vão ver aqui no nosso curso de Química Orgânica que não tem dificuldade. Então vamos lá, gente. Normal vai ser aquela cadeia em que você consegue riscar, passar uma linha em todos os carbonos sem tirar o seu lápis ou a sua caneta do papel. Já uma ramificada, não. Uma ramificada você não vai conseguir contemplar, ou seja, passar por cima de todos os carbonos sem tirar o lápis de cima. Então, veja aqui, ó, vou botar um exemplo de normal. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Se eu botasse isso daqui, aqui, ó. Vou até botar uma bem doidona aqui, ó. Louca, maluca. Pronto, tá vendo aqui? Gente, se eu pegar um lápis, presta atenção. Pegar um lápis amarelo, vou começar a riscar essa danada aqui, ó. Tô passando a linha. Vocês estão vendo que eu tô passando a linha em cima, mas sem tirar meu lápis? Então, vocês perceberam que com uma única linha eu consegui riscar todos os carbonos. Então, aqui, quanto à disposição, ela é normal. Ramificada, ela já é bem diferente. Porque vejam aqui o que seria uma ramificação. Ó. Deixa eu botar aqui, tá? Ou a gente teria um caso mais ou menos assim, ó. Pronto.
Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Ó, com o mesmo lápis, eu venho aqui, ó, seguindo, seguindo, seguindo. Ó. Vem cá. Sobrou carbono fora da linha amarela? Porque eu não posso tirar. Sobrou, né? Isso que sobrou, a gente vai chamar de ramificação. Aí, futuramente, a gente vai aprender a dar nome às ramificações. Aí, quem já estudou, lembra, né? Metil, lembra? Todo mundo lembra disso aí? Né? Tinha metil, butil, várias outras. Et, prop, but. Isso, muito bem. A gente vai aprender a dar nome a cada uma dessas ramificações. Gente, pode passar aqui, sim ou não? Pode, né? Todo mundo entendeu, né? Massa, muito bem. Não, antes de eu passar, eu vou aproveitar esse pedacinho aqui, ó. Porque a gente agora vai ver a classificação dela, gente, quanto à presença de um heteroátomo. Hétero vem de diferente, tá? Então, é um átomo diferente, lembra? Classificação de cadeia carbônica. Se é carbônica, precisa ter carbono. Se tem carbono, precisa também ter hidrogênio. Então, veja, se ela apenas apresentar carbono e hidrogênio, a gente vai dizer que ela é uma cadeia homogênea. Homo vem de igual. Tá vendo? Homogênea. Já se tiver um outro átomo, mas esse átomo ele precisa estar entre carbonos. Tem que tomar cuidado com isso, tá? Então, vou botar aqui logo quanto a presença de heteroátomo entre carbonos. Que depois, inclusive, vocês vão aprender que mais do que entre carbonos, gente, é na cadeia principal. Eu vou ensinar vocês futuramente como é que faz para identificar a cadeia principal. Então, fiquem tranquilos quanto a isso, tá? Nós estudaremos isso bem avançado, inclusive. Certo? Então, veja, ele pode ser considerado, olha, uma cadeia homogênea e pode ser considerado uma cadeia heterogênea. Pronto. Vamos lá, para a gente ver quando é que ela vai ser homogênea. Eu disse para vocês, homogênea, ela vai ter apenas carbono e hidrogênio na principal, que é uma coisa mais ou menos assim, minha gente. Ó, você vai ter aqui, ó, C, tá vendo, gente? Ó. Vamos supor que eu tivesse um hidroxila aqui, ó. Eu poderia ter, sabe por quê? Essa hidroxila, ela tá entre dois carbonos. A hidroxila é isso aqui, tá? Vocês lembram, né? Com certeza. Tá entre carbonos, sim ou não? Simples a pergunta. Sim ou não? Não. Não. Então, como ela não tá entre carbonos, isso aqui é homogênea. Agora, é diferente, Lissa, de eu ter um caso assim, né? Ó. Tá vendo? Vem cá. O oxigênio aqui tá entre dois carbonos. O oxigênio tá, né? Então, se tá, é porque ela é heterogênea. Se ligaram? Isso conta a presença de heteroátomo. Ok? Prof, poderia ser um nitrogênio? Poderia. Aí seria uma função nitrogenada, por exemplo. Aqui seria uma função oxigenada. Se ligaram? Deu para entender sim ou não? Isso aqui, inclusive, seria um éter, né? Mas depois a gente fala sobre essas funções. Massa, né? Essa partezinha é bem gostosinha. Eu gosto muito dessa parte. Posso passar? Adiante. Muito bem. Vamos lá, viu? Gente, seguinte. Vamos estudar agora algumas cadeias fechadas. Para cadeia fechada, as classificações são as mesmas. Ó, cadeia fechadas. Gente, inclusive, deixa eu voltar aqui, vocês vão ter que anotar. Sabe por quê? Olha, quase que eu esquecia. As cadeias abertas, elas podem ser chamadas também de cadeias alifáticas, certo? Então, se vocês verem alifáticas, não estranhem. Alifática é, na verdade, um sinônimo de aberta, beleza? Então, cadeias alifáticas. Ou também podem ser chamadas de acíclicas. É a mesma coisa. Então, abertas, alifáticas e acíclicas. Ok? Anotem. Passando. Cadê? Pronto. Agora as cadeias fechadas. Gente, cadeia fechada é o seguinte, ela pode ser chamada de cíclica também, a mesma coisa, tá?
Então, fechada ou cíclica representa o mesmo tipo de cadeia. Deixa eu botar aqui um exemplo de cadeia fechada, ó. A gente teria um caso mais ou menos assim, ó. Tá vendo, ó? Esses caras estão se encontrando, ó. Eles estão se fechando. Aí eu gosto até de representar na forma de linha, ó. Que fica muito melhor. Aí, ó, tá vendo? São os desenhos aqui, ó. Se ligaram? Isso aqui seria uma cadeia fechada, tá? Uma cadeia fechada. Aí vamos lá para a gente poder fazer as classificações. Primeiro tipo de classificação vai ser quanto ao tipo de ligação. Gente, quanto ao tipo de ligação nas abertas, quais eram as classificações? Quanto ao tipo de ligações. Insaturada, né? Perfeito, muito bem, Amandinha. Saturada e insaturada. Aqui é do mesmo jeito, ó. Saturada e insaturada. Saturada é quando tu tem a presença de quê? Quem lembra? Feitosa? Não é ligação simples? Simples. Muito bem, ligação simples. Ô, Feitosa, e insaturada vai ser quando? Quando tiver ligação dupla. Ou o quê? Ou tripla. Muito bem, perfeito. Porque o que vai dizer a saturação é a presença da ligação pi. Muito bem, Miguel, é isso mesmo, tá? Então, beleza, a gente viu ali saturada. Essa daqui que eu tô grifando, ó. Essa aqui que eu tô grifando, Miguel, me responde. Isso aqui seria de que tipo? Qual seria a classificação dela? Muito bem, seria saturada. Perfeito. Tá vendo? Facinho, facinho, né, gente? Facinho, facinho, muito simples. Agora nós temos o segundo tipo de classificação, tá? Se liga, Verinha, se liga também. Agora, quanto à presença do heteroátomo. Ô, Lissa, quando é. Ô, Quais Fabrício, são. seria Ô, saturada, mas ali não tem ligação dupla. seria insaturada. Eu disse saturada, foi insaturada. Ó. Boa noite. Essa era a pergunta que eu ia fazer, Fabrício. Ah, muito Tem uma bem. ligação aí, não é isso? Isso, muito bem. Tem uma ligação dupla, aí ela é insaturada. Tá, joia. Certo? Perfeito. Desculpem aí, viu, gente? Então, vamos lá. Olha só. O segundo tipo de classificação é quanto à presença de um heteroátomo, certo? Quanto à presença de um heteroátomo. Eu havia falado para vocês, né, lá na outra, que ela pode ser homogênea ou heterogênea. Ela pode ser homogênea ou pode ser heterogênea. Fabrício, outra Heterogênea. coisa. Aí ali onde você botou do lado esquerdo que você circulou, a insaturada. Não tem que botar uma ligação dupla ali também, não? Não. Precisa não, viu? No Depois eu Czinho vou... ali. Aonde? Isso. É isso que eu ia falar, a fórmula do primeiro e do segundo. Não, Porque não, em não, um não, você não. botou. Precisa não, não. É porque aqui foi um tipo de representação e aqui outro tipo de representação. Aqui é outra cadeia, tá? Ah, É tá. outra cadeia. Elas não são similares, não, tá? Ah, Então, tá. é só porque eu quis mostrar essa daqui que não é de linha e essa aqui que seria de linha. Beleza? Ah, tá. Porque tu olhou para essa daqui, né? Não, não. Eu tinha perguntado essa outra aqui, tá vendo? Que tá no formato, que tá na forma de linha. Beleza? Gente, homogênea é quando ela não tem heteroátomo. Já homogênea, ela tem heteroátomo. Ó, tem heteroátomo no meio. Heteroátomo. Vou botar um exemplo, pode ser? Aqui, ó. Deixa eu botar um exemplozinho. Se eu disser a vocês apresentar essa bichinha aqui, ó. Vamos lá. Gente, agora eu quero que a gente classifique ela em, em todas as características. Primeiro, o tipo dela. Que tipo é ela? Em termos de forma. Forma, lembra, aberta Ela ou é fechada? cíclica. Fechada. Muito bem. Cíclica fechada. Ó. Cíclica, muito bem. Tá assim, ó. Fechada. Muito bem. Agora, quanto ao tipo de ligação entre os carbonos? Insaturada. Muito bem, perfeito. Insaturada. Quanto à presença de heteroátomo? Aí ela é heterogênea. Perfeito, muito bem. Tá vendo, gente? Então, aqui eu tenho uma cadeia carbônica, que ela é cíclica, insaturada e heterogênea. Fácil ou difícil, minha gente?
De boa. De boa, né? Muito bem, perfeito. Gente, agora vejam só, lembra do que eu falei, né? As cadeias fechadas, que são as cadeias cíclicas, elas podem ser classificadas como sendo alicíclicas, que eu não posso confundir, alicíclicas, e ainda, Miguel, pode ser classificada como aromáticas. Ó, aromáticas. Todas essas que eu representei aqui, elas são do tipo alicíclicas. Por quê, prof? Porque elas não têm presença, se você for perceber aqui, não tem presença de uma partícula, uma molécula aromática. Beleza? A gente vai ver agora o que significa ela ser aromática. Gente, a molécula aromática mais comum, deixa eu botar aqui, ó, as aromáticas. As aromáticas mais comuns, gente, no caso, a molécula, a partícula aromática mais comum é o famoso benzeno. Ó, esse cara aqui, ó, que vai perseguir a gente agora pelo resto do ano. Ó, esse cara aqui, tá? E a gente, o benzeno é uma molécula, certo? Uma cadeia carbônica, que ela é fechada e ela tem uma característica. Porque vejam, ó, inclusive a gente até representa ela em forma de linha, normalmente, ó. É isso aqui. E mais ainda, além dela ser fechada, ou seja, ela tem 6 carbonos, ela ainda tem duplas que nós chamamos de duplas alternadas. Vocês estão vendo aqui, ó? Olha, tem dupla aqui, não tem aqui. Tem dupla aqui, não tem aqui. Tem dupla aqui, não tem aqui. Vocês estão conseguindo perceber que as duplas estão alternadas? Então, a esse carinha a gente dá o nome de benzeno. O benzeno, gente, ele representa, ele classifica, ele é classificado como sendo uma molécula, uma cadeia aromática. No nosso dia a dia, esse benzeno aqui, inclusive, ele fornece cheiro, odores, sejam eles bons ou ruins. Beleza? Alguém aqui já sentiu, por exemplo, o cheiro de naftalina? Quem já? Sim. É bem forte, né? O cheirinho de naftalina. Inclusive, ele é usado até para afastar insetos, né? Justamente por ele ter esse cheiro bastante forte. Gente, o naftaleno, a naftalina, ela vem do naftaleno, que é, na verdade, duas moléculas de benzeno juntas. Então, vocês vão perceber que normalmente, essas coisas que têm um cheiro bem forte tendem a ter partículas aromáticas, mais especificamente, ó, o benzeno. Beleza? Agora, gente, olha só. Quem estudou o benzeno foi um carinha chamado Kekulé, que a gente já viu lá atrás dos postulados. E foi Kekulé também, gente, que determinou o que é que danado ia ser. Como é que você vai fazer para definir, para determinar que uma molécula ela é aromática ou não. Porque, gente, a curiosidade de Kekulé, sabe o que era? Ele já havia estudado esse benzeno, ele viu que era uma molécula, né, que era composta por 6 carbonos e 12 hidrogênios. Mas quando ele ia construir essa danada dessa cadeia, pô, ele não conseguia fechar. Ele não conseguia. Porque quando ele ia distribuir, velhinha, o número de hidrogênio sempre dava errado. Até que ele percebeu que, na verdade, esse benzeno era uma molécula fechada. Tá vendo? É cíclica. E, além disso, a gente tem as duplas que são alternadas. Mas aí ele percebeu também, gente, isso daqui, ó, que ora o benzeno se apresentava desse jeito, mas ora ele se apresentava desse outro jeito aqui, gente, ó. Percebam. Dupla sem dupla, dupla com dupla. Vocês estão vendo que as duplas mudaram de lugar? Elas rotacionaram. Gente, essa rotação, esse movimento, Verinha, a gente chama na química, esse movimento aqui, a gente vai dar o nome de ressonância, certo? A ressonância das duplas. Porque o que foi que Kekulé percebeu, gente? Que o benzeno é uma molécula extremamente estável. E ele se perguntava, poxa, mas o que é que vai fazer com que esse benzeno seja tão estável? Essa ressonância. Porque, gente, vem cá. Quando eu coloco esse benzeno no meio ambiente, num ambiente solto, qualquer espécie que queira se ligar a ele, que queira, a gente, inclusive, gente, fala assim, quando a gente vai falar sobre ligação, a gente usa o sinônimo de ataque.
Então, quando outra espécie quiser atacar esse benzeno, ele vai começar atacando por onde? Pela ligação simples ou ele vai escolher alguma das ligações duplas? Dupla. Dupla, muito bem, porque ela é muito mais fácil. Mas sabe o que é que o benzeno ele faz? Ele tem esse movimento que a gente vai chamar de ressonância. Essa ressonância que é a troca de lugar das duplas. Essas duplas ficam pulando de lugar, literalmente, né? Que essa ressonância é o que vai dar essa estabilidade. Tem sim, viu, Miguel? Porque lembra, aqui é uma representação em linhas. Então, representação em linhas, a gente suprime os hidrogênios, beleza? Aí, se você quiser depois ver quantos hidrogênios tem, você faz lá, lembra que o carbono faz 4 ligações, que ele é tetravalente, e aí você vai fazendo a distribuição para ver quantos hidrogênios tiver, certo? Então é isso, gente. Por conta dessa ressonância, que é essa movimentação das ligações duplas, esse benzeno se torna algo muito estável. Sabe por quê? Porque quando uma determinada espécie, gente, chega, encontra essa dupla, o tempo que ele gasta para tentar atacar, para tentar penetrar, quando ele vai penetrar, acabou. Ele já não encontrou a dupla mais, ele encontrou uma simples, uma sigma. Aí fica muito difícil de atacar. Vocês entenderam isso? Aí ele vai para o outro aqui. Poxa, a dupla tá aqui. Quando ele vai atacar, já fez a ressonância de novo. E aí ele dificilmente, ele não vai, muitas vezes, encontrar uma ligação π para poder ele quebrar. Porque a ligação sigma ela é muito energética. Né? Então, dificilmente um elemento naturalmente vai conseguir invadir. Só se, claro, for extremamente eletronegativo, né? Então, se você bota um flúor, coloca um oxigênio, aí consegue atacar. Mas qualquer outra espécie é muito difícil. E a gente, por conta dessa ressonância, a gente diz que não vai existir nem esse benzeno, nem esse benzeno. Isso aqui não são as formas do benzeno. Hoje em dia, a gente diz que o benzeno, na verdade, é uma forma híbrida dessas duas. E aí, a maneira mais correta, hoje em dia, que a gente tem de representar o benzeno, que é a molécula aromática mais conhecida, é desse jeito aqui. Ó. Ao invés de colocar as duplas alternadas, a gente coloca simplesmente uma bolinha no meio, porque essa bolinha representa essa ressonância, essa mudança das duplas de lugar. Deu para entender isso aqui, gente? Sim. Muito bem. Ó. Aí, toda vez que uma questão cobrar de vocês falar sobre benzeno, vocês vão dizer que o benzeno é a principal partícula, a principal molécula aromática, beleza? Que é composta por 6 carbonos, que tem esses carbonos sendo classificados como saturados, e insaturados, e essas insaturações, ou seja, essas ligações duplas, elas ficam alternando de lugar. A essa alternação a gente dá o nome de ressonância, e aí a forma mais assim, mais correta, de fato, de representar é esse jeitinho aqui. Beleza, pode passar adiante, sim ou não, porque agora a gente vai ver alguns critérios para caracterizar o que a gente vai chamar de núcleo aromático, porque a gente não só vai ter esse benzeno não, tá? Como sendo uma molécula aromática, não. Nós temos outras moléculas também, mas para isso é preciso, primeiramente, gente, que nós tenhamos ali alguns critérios. Então é isso que a gente vai estudar agora. Deixa eu botar aqui, ó. Vou botar critérios para caracterização de um núcleo, ou seja, uma molécula, tá, gente? A gente chama de núcleo, mas pode ser chamada de molécula também, aromática. Diga aí, Feitosa. Eu lembro de alguma coisa, não sei onde, não sei se é fonte da minha cabeça, mas que essa propriedade do benzeno, dele ser muito... de ter a Estável. ressonância, né? Sim. Ele tem a propriedade sobre alguma coisa. Onde é que tem benzeno? Pronto, benzeno a gente vai encontrar, por exemplo, no fenol. O fenol é uma das funções orgânicas que a gente vai aprender futuramente, e aí o fenol a gente tem benzeno, bastante benzeno. E aí Eu me lembro que tinha uma aplicação prática, eu não lembro o que era, mas acho que depois eu lembro. Pronto, uma das aplicações práticas é o próprio formol. Sabe o formol que a galera usa em casos de cadáveres? Sim. A base dele é fenol. Hum. Por isso que quando a pessoa normalmente a galera que usa, que passa
que faz uso de alisante térmico, principalmente a progressiva. E a progressiva tem formol, por isso que dá aquele cheiro forte. Entendeu? Entendi. Porque quando ele aquece, ele evapora, e aí esse processo de evaporar ainda intensifica mais esse cheiro, essa propriedade aromática dele. Eu acho que é essa, né, a aplicação? Acho que é isso uma mesmo. graça. Pronto, muito bem. Inclusive, ele ainda é utilizado também como conservante em alguns alimentos industrializados. Sabe aquelas pipoquinhas que a gente compra, que vem em saquinho? Aquelas pipoquinhas gostam bastante de utilizar fenol como sendo um conservante. Até porque fenol, a galera coloca em corpos mortos para quê? Conservar. Para conservar. A Justamente. mesma coisa é bala, tangue. Sim, muito bem. Perfeito, Gil. E Perfeito. basicamente todos os industrializados, né? Justamente, para não estragar. Aí, pronto, tá vendo? A indústria alimentícia é podre, né, gente? Eu tô deixando vocês assim, tipo, meu Deus, não vou comer mais nada, mas é porque quando começa a estudar química, velho, você vai entendendo que, pô, as coisas não são tão limpinhas quanto a gente acha, não. A indústria é meio suja. Mas vamos lá, gente. Critério, ou seja, ou seja, Miguel, Kekulé, ele classificou, ele botou algumas regras para determinar se uma coisa, se uma molécula vai ser aromática ou não. A primeira coisa, gente, para ser aromática, você precisa ter aquele composto, ele sendo cíclico, e além de cíclico, ele ainda precisa ser planar. Virgem, não entendi, professor, planar. Gente, planar vem da geometria. Por exemplo, bora estudar aqui, vou pegar um benzeno, porque eu preciso que vocês entendam a parada, não decore. Isso aqui não é para decorar. Isso aqui é para a gente entender, viu? Química a gente entende. Química, ela é, na verdade, um idioma. A gente precisa compreender ela, certo? Eu estou aqui para tirar as dúvidas de vocês em relação a isso. Bora estudar. Eu vou pegar esse carbono que está aqui, tá? Peguei esse carbono de cá. Vamos lá, o carbono a gente sabe que ele vai fazer 4 ligações, porque ele é tetravalente. Percebo, ele já está fazendo uma ligação, 2 ligações, 3 ligações. Para 4 falta uma ligação. Então ele vem e faz uma ligação. Adivinha qual vai ser o átomo que ele vai fazer essa 4ª ligação que está faltando? H, muito bem, hidrogênio, tá vendo? Ó, fez aqui. Agora a gente vai determinar qual vai ser, gente, a hibridação desse cara. A hibridação dele, ó. A hibridação. Percebo, ele tá fazendo quantas simples ele faz? 2 simples. E quantas duplas ele faz? 1. Então vai ficar assim, ó, tá vendo? Assim. Qual seria a hibridação dele? Sendo assim? SP. SP2. Muito bem, SP2, perfeito. SP2. Aí lembra que a gente falou semana passada, Lissa, não sei, Lissa estava assim, estava na última aula de química, ela não veio para a aula de matemática, não foi, Lissa? Foi Lissa? Não, eu faltei, mas assisti. Você é maravilhosa demais. Vamos lá. A gente viu uma relação entre a hibridação e a geometria. E aí, para determinar a geometria, precisa determinar os polos de repulsão, correto? Quantos polos de repulsão esse carbono aqui tem? 3. 3, muito bem. Como ele tem 3 polos de repulsão, qual é a geometria dele? Plano. Muito bem. O próprio não está dizendo trigonal plana, ou seja, é uma geometria plana. Se eu for representar o benzeno é representado exatamente desse jeito aqui. Ele não é tridimensional, ele é plano. Então, olha só, todo núcleo aromático, Miguel, ele é necessariamente plano. Se ele é plano, a hibridação é de que tipo? Ó? SP2. Deu para sacar isso aqui, gente? Vou até jogar uma setinha aqui, ó, planar. Ou seja, a hibridação é SP2. Gente, se fosse SP3, qual seria a geometria que a gente falou semana passada? SP3. Tetraédrica. Eita porra, Miguel tá afiado. Se fosse SP1, que a gente chama de SP, seria linear, perfeito, tá vendo? Então, veja, para ser plana, ela precisa ser
ou sp1, então a hibridação ela pode ser sp1, ou pode ser, no caso I, né? Pode ser ainda sp2, que a gente viu. Só não pode ser sp3, para ser cíclico e ser planar. Deu para sacar isso aqui, gente? Eu não quero que vocês decorem. Eu quero que vocês entendam. Então, para ser aromático, primeira coisa, precisa ser cíclica, precisa ser uma cadeia fechada, mas além de ser fechada, a geometria precisa ser plana. Para ser plana, a hibridação, Miguel, tem que ser SP ou SP2, porque SP é linear, linear também é plana. Ok? Deu para sacar? Deu para entender? Meu Deus, a energia de casa caindo. Deu para entender, gente, isso aqui? Deu, né? Muito bem. Agora, a gente tem ainda uma outra coisa, gente. Porque para ser aromática, ela ainda precisa ter o que a gente vai chamar de elétrons pi ou não ligantes que não estão no mesmo plano do anel. Eita, professor, nossa, confundiu demais. Muito confuso. Gente, de forma simples, precisa ter duplas alternadas. Então, segundo critério, precisa ter ligações duplas alternadas. Ligações duplas alternadas. Deu para entender? Sim, né? E terceira coisa, preste atenção aqui, ó, é em relação a uma regra, a regra de um químico chamado Huckel. Precisa seguir a regra de Huckel. Vou botar aqui, ó, obedecer ou seguir, obedecer a regra de Huckel. Beleza, gente? Essa regra de Huckel, gente, ela vai dizer que qualquer partícula aromática, ela vai ter uma quantidade X de ligações do tipo π, ou melhor, de elétrons π. Então, ó, a regra de Huckel que diz o seguinte, que eu vou botar assim, ó, um núcleo aromático possui 4N mais 2 elétrons π. Prof, esse N aqui é o quê? Gente, esse N é basicamente o número de ligações que a gente vai ter. Certo? Ó, então ele vai ter que ter essa quantidade. E aí, para que seja, olha, para ser aromático, o N precisa ser um número inteiro. Precisa ser um número inteiro. Deu para entender sim ou não? Bora fazer alguns exemplos? Deixa eu botar aqui, ó. Vamos fazer com o benzeno, tá? Benzeno. Deixa eu fazer aqui, deixa eu apagar isso. Pronto, vamos fazer com benzeno. Gente, bora ver se o benzeno ele realmente vai ser aromático, viu? Se ele é um núcleo aromático. Primeira coisa, o benzeno ele é cíclico? Sim ou não? Sim. Pronto, ele é cíclico. Ele é planar? Sim, né? Prof, como é que eu faço para saber se ele é planar? Pô, você vai olhar a hibridação. A hibridação de todos os carbonos é qual aqui? Analisando. Esse carbono, esse carbono. Muito bem, todos são sp2. Então, já consegue ser. A hibridação é planar. Então, ele é cíclico. Ele é planar. Além disso, vamos lá. Ele tem ligações duplas alternadas. Ó, dupla simples, dupla simples, dupla simples. Alternou. Então, também tem duplas alternadas. Agora, vamos ver se ele obedece à regra de Huckel, viu? Para obedecer à regra de Huckel, a gente vai dizer que o número de elétrons π, gente, elétrons π são os elétrons que formam a ligação do tipo π.
tem que ser exatamente igual a 4N mais 2. De forma geral, Verinha, tu vai fazer assim, ó, pega 4N mais 2 e tu vai dizer que isso daqui é igual ao número de elétrons π. Gente, cada ligação tem 2 elétrons. Percebam aqui, ó. Ó. Tá vendo essa ligação de cá que eu tô pintando de azul? Essa ligação que eu pintei de azul, ela tem esse elétron de cá e esse elétron de cá. Eles dois estão formando uma ligação π. Então, eles dois vão receber a classificação de elétrons π. Então, nós temos 2 elétrons π nessa primeira, mais 2 elétrons π nessa segunda, mais 2 elétrons π nessa terceira. Gente, quantos elétrons π a gente tem ali? 6. 6. Então, isso tudo tem que ser igual a 6. Beleza? Agora, vamos ver se é aromático ou não. Para ser aromática, o valor de N, quando a gente isolar, tem que dar o número inteiro. Se der o número inteiro, aí você vai dizer que seguiu a regra de Huckel e vai ser considerada aromática. Mas se der um número fracionário, não inteiro, acabou, não é. Vamos lá, deixa 4N de um lado da igualdade. O 2 está somando, passa subtraindo. 4N vai ser igual a 6 menos 2, 4. Deixa N de um lado, esse 4 de cá está multiplicando, passa dividindo, e o N de 1. 1 é número inteiro, sim ou não? Sim. Pronto, então, o benzeno, ele é uma molécula, ele é um núcleo aromático, porque seguiu os 3 critérios. Foi cíclico e planar, teve ligações duplas alternadas e obedeceu à regra de Huckel, que diz que o número de elétrons π é igual a 4N mais 2. E esse N é o número inteiro. Posso botar outros exemplos para a gente verificar? Passar, tá? Ó, eu vou ter que passar, inclusive, viu, gente? Desculpa. Ó, deixa eu botar aqui, ó. Quero que vocês avaliem essa molécula, ó, sozinhos, tá? Depois eu quero que vocês avaliem essa outra aqui. Pronto. E depois quero que vocês avaliem essa outra aqui, ó. Pronto, gente. Vou dar 3 minutinhos para vocês fazerem, tá? Cada uma. Vamos lá, rapidinho. E verifiquem pra gente aí, por favor. A equação tinha que dar quanto? Que eu esqueci. 4N mais 2. Mas 4N mais 2. a Isso. igualdade. E esse, aí ele vai ter que ser igual ao número de elétrons π que você vai ter. Certo. Certo? Eu vou voltar aqui, gente, rapidinho, só para tirar um print e mandar para vocês, tá? Dessa parte, um instante. Deixa eu tirar daqui, gente, porque senão meu computador fica muito lento, cara. Pronto, gente, eu mandei para lá, porque fica melhor, tá? Para vocês verem, beleza? Oh, meu Deus. Pronto, todo mundo concorda?
Eu botei esse não, sim, sim, é tipo, não obedeceu a regra, obedeceu. Tá, beleza. Então, tecnicamente, para Lissa, só essa daqui e para Feitosa, só essas duas aqui que são, não é isso? Eu Bora lá. entendi o contrário, viu? Foi. Vixe. Pronto, vamos ver então. Vamos ver se seguem os critérios. Primeiro critério é em relação a ele ser cíclico ou não. Critério 1, segue ou não? É cíclico? É, Muito bem, perfeito. Certo? É cíclico. Vamos lá. Segunda coisa, tem duplas alternadas? não. Não, muito bem. Então, ó, o segundo critério, não, não é. Então, ó, só dele não seguir uma, ele já não é aromático. Se ligaram? Se eu fosse Ah, fazer a eu regra de achei, Huckel, ó, achei que era só da regra de Huckel. Mas mesmo a- assim, eu errei. pronto, vamos lá. Ó, vamos ver. Pronto, Gi, normalmente a gente vai para a regra de Huckel, mas é porque as outras a gente consegue eliminar bastante, sabe? Muita coisa. Mas vamos ver a regra de Huckel. 4n mais 2 vão dar. Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 elétrons pi. Todo mundo consegue enxergar isso aqui? Sim ou não? Me digam aí, sejam sinceros, por favor, tá? Eu tinha feito 2, porque eu contei pela ligação. Pronto, Ju, lembra, cada ligação tem quantos elétrons? Cada ligação? 2. 2. Porque você vai sempre contar o número de elétrons pi, certo? Então, deixando só o 4n de um lado da igualdade, o 2 passa subtraindo, não é isso? Aí, 4n é igual a 4 menos 2, 2. N vai dar 2 sobre 4, simplificando, fica quanto? Aqui, Lissa? 1,5. Muito bem, 1/2 não é inteiro. Então, também não seguiu a regra de Huckel. Aí, na verdade, então, só dele não ter seguido o segundo critério, ele já não seria, entendeu? Beleza? Tranquilo, Jéssica, que carta tá ficando fraca. Beleza, vamos lá para esse segundo. Gente, o segundo. O primeiro critério, que é o critério de ser cíclico, ou desculpa, de ser fechado. Ele é fechado? É. Muito bem, então ele segue, tá? Tranquilo. Além de ser fechado, eu tinha esquecido para essa daqui, olha. Ele vai ser plano. Para ser plano, olha a hibridação de todos os carbonos. Então, ó, a hibridação desse carbono seria qual? Do primeiro? SP3. Não, Não. não. Esse primeiro aqui, qual seria? Isso aqui, ó. Tem uma SP2. ligação dupla, SP2, tá vendo? Porque é uma ligação dupla, tá vendo, ó? E aí você tem duas simples. SP1, SP2. Pronto, SP2 pode. Qual é a desse outro carbono aqui? Hibridação dele. SP2, né, ó? Aí E SP2, ou seja, todas vão ser SP2. Então, ele vai ser realmente plano. Aí depois, ele tem duplas alternadas, que é o segundo critério. tem. Tem, né? Porque, ó, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. Tá vendo essa dupla aqui, gente? Essa dupla faz parte dos dois que estão aqui, tá? Porque essa dupla fica mudando de lugar. Beleza? Muda de lugar. Então, ó, tem dupla, aqui sim, ó, tem dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. Todo mundo entendeu isso que o prof falou? Dessa parte aqui, ó? Que uma dupla estando aqui, ou essa dupla, ela fica alternando. Ora ela tá aqui desse lado, ora ela vem para cá, para esse outro lado. Então, essa dupla, ela pertence às duas estruturas que estão aqui, tá vendo? Aos dois hexágonos, beleza? Então, sim, segue o segundo critério. Agora, o segundo critério qual é, gente? O terceiro, desculpa, o terceiro critério. Qual é o terceiro critério? É o do 4n mais 2. Muito bem, lei de Huckel. Aí essa lei de Huckel tem que ser igual ao número de elétrons, π. Bora contar quantos elétrons π a gente tem, ó? Contem aí e me digam quantos tem. São 10. 10. São 10, muito bem, perfeito, ó. Aí deixa 4n de um lado, o 2 passa negativo, né, gente? Então fica 10 menos 2 dá 8. O n vai dar quanto aqui? 2. 2. 2 é número inteiro? É. Então segue também. Esse cara aqui é uma molécula aromática, um núcleo aromático? Sim. Muito bem. Inclusive, gente, o nome desse cara aqui, ele vai receber o nome de naftaleno. Que é a naftalina. Tá? Isso aqui é a naftalina. Vocês estão acostumados aí a utilizar. Agora, esse de cá, vamos lá. Primeira coisa, primeiro critério, é fechado?
e é plano? É fechado. Muito bem, e vai ser plano também, né? Porque, veja, ó, aqui você tem uma dupla, duas simples. Toda vez que tiver, gente, uma dupla e duas simples, SP2. Porque é só, basicamente, você contar o número de ligações simples sozinhas. Ah, eu tenho duas ligações simples sozinhas. Então, é SP2. Acabou. Entendeu? SP2. Aqui também, ó, tem só duas simples sozinhas. SP2. Aqui SP2, aqui SP2. Então, ela é plana. Também. Perfeito. Além disso, tem dupla alternada? Sim, muito bem. Agora, Lady Huckel. 4n mais 2 tem que ser igual a quanto ali? Conta do número de Quatro. elétrons vivos. A4. Muito bem. 4n vai dar 4 menos 2. 4n dá 2. N vai dar 1 sobre 2, quando eu simplificar. Seguiu a regra de Huckel? Muito bem, não é aromático. Ó, esse não. Esse daqui também não. E esse sim. Beleza, gente? Essa partezinha é muito boa, eu gosto muito dessa parte, viu, gente? Pelo amor de Deus, cara. Muito, muito, muito mesmo. E aí, deu para entender? Não deu? E aí? Deu sim. Massa, muito bem. Podemos passar para a próxima parte, que de fato agora a introdução. Pronto, porque agora a gente vai introduzir as funções orgânicas. Agora o jogo. Gente, agora o game começa. Agora o game começa. Que vai ser, ó, introdução. Às funções orgânicas. Hoje nós iremos apenas conhecê-las, tá? Nós não iremos saber tipo, as particularidades, a nomenclatura, os caráteres delas, nada desse tipo, não. Hoje é aquela basezona para todo mundo dizer aqui que já viu função orgânica alguma vez na vida, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, gente, que eu quero apresentar para vocês é a primeira função, que é a função mais simples que a gente tem, que é a função que a gente vai dar o nome de hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos. O nome já é sugestivo, gente. Hidro vem de quê na concepção de vocês? Hidro. Hidrogênio. Muito bem. E carbonetos vem de quê? Carbono. Muito bem, gente. Hidrocarbonetos é a função mais simples que a gente tem. É aquela função em que você vai ter apenas carbono e hidrogênio. Você não pode ter nenhum outro. Então, significa que os hidrocarbonetos serão funções de que tipo quanto à presença de heteroátomo? Saturada. Muito Não. bem. Não. Perdão. Homogênea. Muito bem, Lígia. Perfeito. Homogênea. Se ligaram, gente? Então, vai apresentar apenas carbono e hidrogênio. Olha o exemplozinho aqui que o prof vai botar, ó, ó, estrutura de linhas. Tá vendo? Se eu tivesse isso daqui, ó, também seria um hidrocarboneto, ó. Tá vendo aqui? Também seria um hidrocarboneto. Tá certo? Aqui, ó, esse outro aqui, ó, também é um hidrocarboneto, ó. Como é o nome desse cara aqui? Benzeno. Benzeno, muito bem. Se eu botar um outro aqui, qual é o nome dele, ó? Ó. Naftaleno. Muito bem, naftaleno, perfeito. Beleza? Também é função orgânica. E melhor, são todos hidrocarbonetos. Tá certo? Os hidrocarbonetos, gente, inclusive, quando a gente for estudar depois, a gente vai ver que eles vão ser extraídos do petróleo, tá? Principalmente do petróleo, os hidrocarbonetos. Agora a gente parte. Depois que a gente viu hidrocarbonetos, aprendemos a identificá-los, são aquelas funções mais simples, são as funções que vão ter apenas carbono e hidrogênio. Então, vão ter, ó, as cadeias sendo classificadas como cadeias homogêneas. Ó. São cadeias homogêneas. Nós temos as funções oxigenadas, que inclusive daqui a pouco a gente faz umas questõezinhas, tá? De cada uma delas. Gente, oxigenada vem de oxigênio. Então aqui a gente precisa ter a presença do oxigênio.
Acabou. Então, deixa eu botar a setinha. Então, presença do oxigênio. Mas, para isso, eu preciso mostrar para vocês alguns radicais. São algumas terminações. Mas calma, ó, tem que tomar calma. Tem que ter muita calma aqui. Seguinte, o oxigênio, Verinha, pode aparecer da seguinte forma, ó. A primeira forma é essa daqui, ó. Qual era o nome que a gente dava quando o oxigênio estava do lado de um hidrogênio? Hidroxila. Muito bem. Tá vendo? A gente tem a hidroxila. Nós temos também essa forma aqui, ó, do carbono vir junto. Deixa eu botar assim, ó. Do carbono vir fazendo uma dupla com o oxigênio. Gente, quando o carbono faz uma dupla com o oxigênio, e aqui quando eu boto essas pontinhas, é porque pode ter qualquer coisa atrás dela, tá? Mas veja, quando o carbono está fazendo dupla com o oxigênio, a gente vai dar o nome, a gente vai dizer que isso aqui é a função carbonila. Ó. Ou é o radical carbonila. Aqui é o radical hidroxila, certo? Radical hidroxila. Aqui é radical carbonila. Radical hidroxila, radical carbonila. E quando a gente tiver esse outro aqui, ó, C dupla O, OH, a esse radical a gente vai dar o nome de carboxila. Beleza? Todo mundo entendeu isso? O OH, hidroxila. C dupla O, carbonila. C dupla O, OH, carboxila. Porque, gente, esses radicais é que vão nos ajudar a determinar, a classificar uma função oxigenada. Lembrando, função oxigenada não deixa de ser função orgânica. Então, qual vai ser o principal elemento, o principal átomo que a gente vai ter naquela cadeia? Carbono. Oxigênio. É. Carbono. Porque ela é orgânica, tá? Aí, por ela ser uma função orgânica do tipo oxigenada, ela vai ter que ter por obrigação o quê? Oxigênio. Oxigênio. Muito bem. Aí esse oxigênio pode aparecer em forma de hidroxila, pode aparecer em forma de carbonila, pode aparecer em forma de carboxila. Bora ver agora as funções oxigenadas que possuem a hidroxila. Então, vou botar aqui, ó, para a hidroxila, ou seja, aquelas funções que possuem hidroxila. A primeira, gente, é o álcool. Ó, o álcool, esse que a galera ingere mesmo em festa, ó. Eu até vou chamar de alcoóis. O correto é chamar de alcoóis, tá, gente? Você dizer álcool tá correto, mas é singular. Eu chamo alcoóis porque você tem vários álcools. A gente vai entender agora o porquê, tá? Agora, como é que eu vou fazer para identificar um álcool, Jéssica? Primeira coisa, tem que ter hidroxila. Mas tem uma outra observação. Ó, a hidroxila, ou seja, o OH, ele está ligado a um carbono saturado. O que é que significa o carbono estar saturado? Ligação simples. Muito bem. Ó, a um carbono saturado. Então, a gente teria uma coisa mais ou menos assim, ó. C, vou até botar assim, ó. Dupla C, e vou botar o OH aqui, ó. Beleza. Gente, vamos lá, me digam aí. Essa hidroxila, ela tá ligada a um carbono que é saturado ou um carbono que é insaturado? Saturado. Saturado, perfeito. Aí, se eu tenho hidroxila ligada a um carbono saturado, essa estrutura, essa cadeia, vai representar, na verdade, um álcool. Todo mundo entendeu isso? Deixa eu botar aqui outro exemplo. Ó. Pronto. Me digam aí. Isso aqui seria o quê? Qual seria a classificação? Um álcool. Muito bem, perfeito, um álcool. Porque o álcool é aquela função em que você tem cadeia carbônica. Nessa cadeia carbônica, Jéssica, presta atenção, Jéssica. A essa cadeia carbônica, viu, Amanda? A essa cadeia carbônica eu vou ter ligada ali uma hidroxila. Mas essa hidroxila precisa necessariamente estar ligada a um carbono saturado. E por que foi que o prof chamou de alcoóis? Alcoóis, porque são vários tipos. Percebam, a gente vai ter uma classificação dos carbonos, gente. Um carbono, Amanda, ele pode ser primário,
pode ser secundário, pode ser terciário, quaternário e assim sucessivamente. O que vai dar essa classificação do carbono é a quantos carbonos ele vai estar ligado. Por exemplo, esse carbono de cá que eu sublinhei, que eu circulei, ele está ligado a quantos outros carbonos? Olha aqui, Mais gente. 4. Não. Ó, Ah, entendi. Só um. só um. Então, ele é um carbono primário. Tá vendo? Esse outro aqui, ó, que eu vou grifar, mas vai ser agora de verde, ó. Qual é a classificação dele? Secundário. Secundário, muito bem, porque ele está ligado a 2 outros carbonos. Gente, vem cá. A hidroxila ali tá ali. Essa hidroxila, nesse primeiro caso, ele está ligado a um carbono de que tipo? Secundária. Secundário. Então, isso aqui é um álcool, que a gente vai chamar de álcool secundário. Por isso que a gente chama de alcoóis, tá vendo? Simples. Esse de cá seria um álcool o quê? Esse de cá. Primário. Muito bem, primário. Álcool primário. Perfeito. Fácil, difícil, simples, ok. O quê? Simples, né? Massa, muito bem. Lembrar alcoóis, hidroxila ligado a carbono saturado. Agora, se a hidroxila estiver ligada a um carbono que ele é do tipo, preste atenção, a um carbono que ele é insaturado, mais especificamente ligação dupla, ele não vai ser mais álcool. Ele vai ser enol. Anotem aí. Ó. Enol. Hidroxila ligada a carbono insaturado. Mais especificamente, gente, ligação dupla, tá? Então, eu teria assim, ó, C, dupla C, e aí estaria ligado aqui, ó. Pronto. Qual seria a classificação? Que tipo de função orgânica é essa daqui? Ó, que o laser está girando em cima dela. Enol. Enol. Muito bem. Ô, Lissa, diz aí, por que que ele é enol e não um álcool? Porque tá no carbono insaturado. Muito bem, perfeito. Aí a classificação desse enol é um enol o quê? Primário, secundário, terciário, quaternário? Espera aí. Secundário, muito bem, ó, tá vendo? Isso aqui é um enol secundário. Depois vocês vão aprender que o enol é uma função instável. E aí vai acontecer um processo chamado de tautomeria. Por quê? Porque o enol, como o álcool ele está ligado a uma ligação dupla, essa ligação dupla ela é instável, ela gera instabilidade, ela se quebra e isso vai virar uma cetona. Entendeu? Basicamente isso. Tá? Mas não é para agora, não. Deixa para depois. O que eu preciso de vocês aqui é o quê? Identificar, saber diferenciar o que é um álcool e um enol. Só isso. Tá todo mundo entendendo? Todo mundo tá conseguindo acompanhar, sim ou não? Diga agora o cálice para sempre. Certeza? Certeza mesmo, né? Muito bem. Massa. Agora a gente vai aqui para a terceira, quando eu tenho ainda hidroxila, tá, gente? Que é quando a hidroxila ela tá ligada a um anel aromático. Então, ó, vai ficar assim, OH, que é a hidroxila, inclusive já deixa eu dar o nome para ela, tá? Isso aqui vai ser o fenol. Fenol é quando você tem a hidroxila ligada a um benzeno. O benzeno que a gente viu agora, ó. Então vai ficar assim, gente. Se liguem, viu? Aqui, ó. Aqui e aqui. E a bolinha. E aqui eu teria, ó, um hidroxila. Tá? Que, inclusive, depois a gente vai aprender como é que faz para dar um nome a esse radical. Quando ele é meta para... Acho que vocês lembram disso, né? Enfim, depois a gente vai entrar em todos esses assuntos. O que eu preciso é que vocês saibam identificar. Então, quando a hidroxila estiver ligada a um benzeno, ele não vai ser
nem álcool, nem enol, ele vai ser um fenol. O fenol tem característica, gente, de ser uma substância... Ai, meu Deus. Isso é uma substância ácida, tá? Depois a gente vai aprender isso aqui. Disso deu para entender. Pode passar para a gente ver as próximas. A gente já viu com hidroxila. Bora ver agora com carbonila. Ó, agora a gente vai ver para as que possuem carbonila. Carbonila era como mesmo que eu representava? O terminal. É C dupla O. Perfeito. Tá vendo? C dupla O. Gente, para C dupla O, a primeira coisa que a gente vai ter é aldeído. Ó, aldeído. Eu tenho certeza que a galera todinha aqui já viu isso, aí saiu do ensino médio sem saber identificar. Mas vocês vão ver como é simples. Gente, aldeído é aquela função orgânica, preste atenção, é a função orgânica em que você vai ter o carbono fazendo uma dupla ligação com um oxigênio, ou seja, você vai ter que ter naquela estrutura, ou melhor, você vai ter que ter ligado ao carbono uma carbonila, certo? Então, ó, a gente vai ter assim, olha só, a carbonila ligada aos carbonos dos extremos. Gente, por extremos, a gente também pode chamar de pontas, ó, tá? Então, para ser aldeído, a carbonila não pode, Miguel, estar no meio. Porque a gente vai aprender que se tiver no meio, ela é cetona. Então, veja, ó, o aldeído, a gente teria uma coisa mais ou menos assim, ó, deixa eu botar aqui, ó. Carbonila, C dupla O, C e C, tá vendo? Pronto. Onde é que tá essa carbonila? Tá no extremo, né, ó? Então, isso aqui é um aldeído. É só vocês observarem o nome, ó. Aldeído termina com O. Então, o oxigênio tem que estar na ponta, no final. Tá vendo? E ele tá aqui. Isso aqui é um aldeído. Poderia ter assim também, gente, ó. Diferente da C. acetona, né, Fabrício? Muito bem, porque a acetona No tem que estar no meio. meio. Perfeito, muito bem, ó. E aqui, a segunda é cetona. Ó, onde tá aqui, ó. Tá no meio, tá vendo? Gente, a cetona, a carbonila aqui nesse caso, ela vai estar ligada no meio da cadeia. Então, a gente teria um caso assim, ó. Se ligaram? Isso aqui, ó. Podem observar aqui, ó. Ó, podem observar, viu? A carbonila tá no meio. Se tá no meio, cetona, porque é o O aqui, gente. Esse O vai determinar, ó, que o oxigênio tá no meio da palavra. Pode ser mais de uma classificação, tipo função C, álcool, aldeído e fenol. Não, pode não. Tipo, olha só, veja. Você pode ter o seguinte, Miguel, em uma única estrutura, ou seja, uma única cadeia, certo? Em uma cadeia bem complexa, podem ter várias funções. Várias outras funções, mas tipo, ela não vai ser aquilo ao mesmo tempo, não, só vai ter a presença do radical, entendeu? Vai ter a presença do radical. Beleza? Sim, pode ter várias funções dentro de uma única cadeia, tá? Diz aí se deu para entender, gente, sim ou não? Sim. Sim, né? Muito bem, massa. Gente, inclusive, vejam só, a gente vai ter agora para carboxila. Carboxila C dupla O, OH. Gente, carboxila vai determinar o que a gente chama de ácido carboxílico. Ó. Ácido carboxílico. Ele vai estar aqui, gente, ó. Beleza? Identificou C dupla O, OH, acabou. É ácido carboxílico. Deixa eu ver ali a mensagem que Miguel mandou, ele disse assim, ó. Mas a função se expressa ao mesmo tempo, tipo, as características das que compõem a cadeia são determinadas por uma função ou por todas. Seguinte, Miguel, veja.
Porque quando você tiver uma cadeia que ela é extremamente complexa, você sempre vai avaliar ela, tipo, no final mesmo, ela vai ser classificada por meio do terminal que é mais complexo. Deixa eu voltar aqui, ó. A gente não falou sobre, mas foi muito boa a sua pergunta, viu? A gente viu aqui que as funções oxigenadas, elas vão ter alguns terminais, não é isso? Que são radicais. A gente tem o radical hidroxila, tem o terminal carbonila e tem o terminal carboxila, correto? Vem cá, Miguel, na tua concepção, dentre esses três, qual é a mais simples? Olhando, a mais simples, visualmente falando. A mais simples. Certeza? A carbonila tem uma dupla. A dupla já não é considerada simples, ó. Tá vendo? Aqui tem menos coisa, aqui é menorzinha. A hidroxila. Muito bem, ó, Miguel e Lissa. A hidroxila, ela é a mais simples. Então, se eu fosse pegar uma cadeia bem grandona, pegasse uma cadeia imensa e tivessem várias hidroxilas, mas eu colocasse uma carbonila lá, uma carbonila. Pô, quem é mais complexa? A hidroxila ou a carbonila, em termos de complexidade? Quem está mais complexa? Então, a gente ia ter que classificar como sendo uma função que tem carbonila. Então, a gente ia classificar aquilo como sendo ou uma cetona ou qual é a outra? O outro? Aldeído. Muito bem, cetona ou aldeído. Aí você veria apenas onde é que ela estava. Prof, não entendi, não. Você falou, não entendi. Tipo assim, ó, por exemplo, se eu tivesse assim, ó. Pronto, tá vendo aqui? Ó, você tem nessa cadeia, preste atenção, nessa cadeia você tem a hidroxila e tem a carbonila. Mas vem cá, se eu fosse determinar a função que pertence a essa cadeia toda, qual seria a função? A função. Função. A carbonila, ela está nos extremos. Muito bem, cetona. Isso aqui seria uma cetona. Deu para entender, Miguel, agora? Isso aqui seria uma cetona. Ah, prof. Mas não tem aqui a hidroxila, que seria um álcool? Sim. Mas a gente vai dar um nome em relação a mais complexa. Beleza? Em relação a mais complexa, só isso. Beleza? Deixa eu passar aqui agora, então, ó. Agora, ácido carboxílico. Ácido carboxílico é a mais complexa. Vamos supor que eu tivesse aqui, Miguel, aqui e tivesse isso daqui. Pô, essa função, ela seria de que tipo? Qual seria essa função aqui? Essa cadeia é de qual função? Cetona. Não. Porque você Ácido tem que aqui. carboxílico. Muito bem. Toda vez que vocês tiverem a carboxila, acabou. Aquilo ali é um ácido carboxílico. Porque a carboxila é a mais complexa. Como é que você sabe que é carboxila? Porque você tem C dupla O ou H. A C dupla O H vai me dizer que é um ácido carboxílico. Inclusive, futuramente, a gente vai estudar uma coisa muito importante que correspondem aos ácidos carboxílicos, que são os sais de ácido carboxílico. A gente usa um sal de ácido carboxílico todo santo dia, que é o sabão. Gente, o sabão, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar um ácido graxo. Gente, ácido graxo. Se é ácido, eu estou dizendo para vocês que é orgânico, tem que ter qual função? Se é um ácido. Inorgânico. No caso, H+. no caso, vai ter que ter qual tipo de terminal orgânico, Gil? Qual tipo de terminal orgânico? Muito bem, a carboxila. O ácido Isso, muito bem. Ó. Então, vamos supor, se eu botasse assim, ó, vou botar R de radical, pode vir qualquer coisa atrás, e termina com isso daqui. Ó. A que função faz parte isso daqui? Sem nem eu saber quem é que vem aqui atrás, quem é esse R.
Ácido carboxílico, tá Ácido vendo? carboxílico. Aí, ó, eu vou pegar isso daqui, que é um ácido graxo, é uma gordura, gente. Ácido graxo é gordura, tá? Gordura, óleo. Você vai pegar um óleo, vai misturar com uma base bem forte, que normalmente é hidróxido de sódio, ou seja, a gente pega uma gordura, óleo velho normalmente, mistura na soda cáustica. Isso aqui vai formar sabão. Processo, reação de saponificação, que a gente vai estudar. Isso aqui vai fazer o seguinte, gente, olha. Quando eu pego um ácido e misturo com uma base, o que vai acontecer? Qual é o tipo de reação? Ácido com base. Reação de neutralização. Na Sal. reação de neutralização, a gente Sal tem e água. muito bem, sal e água. Então, a gente vai ter aqui desse lado a água, vou botar H2O, que vai ser esse cara atacando esse bichinho, e o sódio entra no lugar dele. Então, vai ficar assim, ó. RC dupla ONA. Tá vendo? Isso aqui, gente, ó, é sabão orgânico. Reação de saponificação. Vocês vão aprender que reação de saponificação é, na verdade, uma reação de neutralização. É a neutralização de um ácido carboxílico com uma base forte. Acabou. Se ligou? Fácil ou difícil? Deu para levar? Sim, né? Olha, mas aí a definição de sal inorgânica já não se aplica aqui. Aplica sim. Se aplica. É a mesma. Lembra que sal vai ser um composto iônico? Composto iônico não é uma coisa positiva com uma coisa negativa. Olha, esse finalzinho aqui. Ó, tá vendo? Tu tem o oxigênio, tu tem assim, ó, o oxigênio se ligando ao sódio. O oxigênio fica mais o quê, Miguel, aqui? O caráter dele. Negativo, né? E o Na fica positivo. Aqui, ó. Isso aqui é um sal. Acabou. Se ligou? Isso aqui é um sal. Tá certo? São sal. O mesmo conceito que a gente viu na inorgânica. Tranquilo, né, gente? Deixa eu passar aqui agora, viu? Porque a gente vai falar sobre ainda com as funções oxigenadas, tá? A gente vai falar do éter. Ó. O éter. Não é tão importante, mas eu vou passar para depois ninguém ficar me julgando, dizendo que eu não passei, tá? Gente, o éter, a gente vai conseguir identificar ele quando a gente tiver um oxigênio entre dois carbonos. Tipo assim, ó. Se liguem aqui. Eita, desculpa. Se liguem aqui. O oxigênio está entre dois carbonos. Tá. Então, isso aqui é o éter. O próximo é o irmãozinho dele, que vai ser o éster, que a gente não pode confundir, tá? Éter e éster, a gente confunde bastante, viu, Verinha? Mas o éster, a gente diz assim, ó, que tem o S. S é de plural, então tem que ter algo a mais. Éster tem que ter algo a mais. Então, aqui a gente vai ter o oxigênio também entre dois carbonos. Mas um desses carbonos precisa ser C dupla O. Aí esse C dupla O é o quê? Isso daqui. Como é o nome desse terminal, gente? O nome do terminal. Toda vez que eu perguntar o que é isso, é o terminal. OH é o quê, gente? Vê se vocês estão ligados. Hidroxila, isso aí vai ser uma Muito bem. carbonila. Aí aqui vai ser o quê? A carbonila. Então, veja, o oxigênio tem que estar entre uma carbonila e um carbono. Quando tiver entre carbonila e carbono, o oxigênio é éster. Quando tiver apenas entre carbonos, é éter. Se ligaram? Éter, oxigênio entre carbonos. Éster, oxigênio entre carbonila e carbono. Tranquilo? E o último aqui, a gente tem o anidrido. Quem já ouviu falar no anidrido? Quem é aluno meu do ano passado sabe que a gente falou do anidrido, né? Muito bem. Gente, o anidrido, ele é bem mais complexo. É menos comum, mas é mais complexo, tá? Que é o oxigênio sendo cercado por carbonila. Aqui, ó. Ele está cercado por carbonila. Ele tem carbonila de um lado e tem carbonila do outro. Ó. Carbonila de cá, carbonila de cá. Tá vendo?
A gente diz assim, ó, anidrido, A de antes, tá vendo? D de depois, beleza? E aqui o oxigênio, ó. Você tem carbonila antes e depois do oxigênio. Antes e depois do oxigênio. Tá certo? Diz aí se deu para entender. Oxigênio entre carbonilas. Deixa eu passar, gente. Oxigênio entre dois carbonos. Qual é a função que caracteriza? Éter. Muito bem. Oxigênio entre uma carbonila e um carbono. Éster. Muito bem. Oxigênio entre duas carbonilas. Anidrido. Anidrido, perfeito, tá? A gente, daqui a pouco, eu acredito que eu não vou passar a questão agora não, tá, gente? Eu vou deixar para a gente poder dar uma revisada na próxima aula, mas ainda vou terminar, tá, aqui, porque a gente tem que terminar pelo menos as funções nitrogenadas. Eu acredito que dá, pelo menos para a gente falar de algumas. Aí eu faço umas questões com vocês, qual vai ser o papel de vocês em casa? É revisar essa parada. É reler, basicamente isso, reler durante a semana. Não vou deixar nem questões para ninguém reclamar, mas aí tem que reler, tá? Então, falando aqui sobre as funções nitrogenadas agora, se é função nitrogenada é porque tem a presença de qual composto? Nitrogênio. Nitrogênio. Muito bem, nitrogênio. E aí, o primeiro tipo de função nitrogenada são as aminas. Ó. Tá? Aminas. Gente, inclusive, as aminas, elas vêm, a origem delas é da amônia. Qual é a fórmula da amônia? NH3. Muito bem, perfeito. Então, a gente não vai ter uma coisa assim, ó, o nitrogênio se ligando aqui a 3 hidrogênios. Gente, a amina é você tirar um hidrogênio e você botar uma cadeia carbônica. Por exemplo, isso daqui, ó. Tá vendo? Eu não troquei um hidrogênio por 2 carbonos. Isso aqui é uma amina. Se ligaram? Porque essas aminas, elas vêm da amônia. O próprio nome aqui já diz, né? Amônia, aminas. Aí se liga. Nesse caso aqui, ó, se eu botar assim, ó, aqui, por exemplo, ó, H3C e aqui HH. Eu quero que vocês me digam, eu troquei quantos hidrogênios ali da amônia? A amônia, lembra, NH3. Eu troquei quantos ali? 1. Então, essa amina, ela é uma amina, sabe o quê, ó? Ela é uma amina primária. Essa daqui, então, levando em consideração a mesma lógica, ó, presta atenção, tá? Isso aqui, ó. Seria uma amina o quê? Gente, seria uma amina o quê aqui? Secundária. Muito bem, gente, perfeita. Secundária, tá vendo? E por último, se eu tivesse isso daqui, ó. Opa! Pronto, aqui, qual seria a classificação? Terciária. Muito bem, perfeito, Verinha. Amina terciária. Vocês vão perceber, gente, que as aminas, em sua grande maioria, elas vão ter efeitos neurológicos, tá? Elas vão ser usadas, inclusive, como drogas, no geral, fármacos também. A gente vai perceber que amina é tudo que termina com ina. Terminou com ina, é uma amina. Olha, cocaína, Amina. metafetamina. Muito bem. Se ligou? Tudo isso, terminou com ina, a gente diz que é uma amina. E vai ter efeito, ó, neurológico. Ó, fluoxetina também é uma amina, tá vendo? Venlafaxina também é uma amina. Beleza? Carbamazepina também é uma amina. Heroína também, tá vendo? Tudo isso é amina. Tá certo? Então, ó, gente, agora, por último aqui, eu vou liberar vocês, tá? Depois a gente vê todas as outras. Nós temos aqui também, gente, olha,
As amidas, gente, também vêm também saem da amônia. A diferença é que nas aminas, a amônia, ou desculpa, o hidrogênio é trocado por um carbono. Na amida, o hidrogênio é trocado por uma carbonila. Então ficaria assim, ó. Tá vendo aqui? Certo? Nitrogênio ligado à carbonila. Gente, é isso. No mais, a gente se vê na próxima, tá? Semana que vem a gente vem para fazer uma revisão geral disso que a gente viu.